túbulo seminífero, rede testes ou testicular, é o que eu estou acostumado a chamar testes, rede testes, túbulos retos, ducto eferente, epidídimo. Então a gente vai ver aqui. Depois primeiro túbulos retos, depois para a rede testicular. Depois ducto eferente. Então eu tenho um conjunto também de estruturas que também são contorcidas, né? Vocês podem observar aqui, ó, essas estruturas. É muito fácil diferenciar túbulo seminífero de epidídimo. Muito fácil. Por que é muito fácil? Né? São estruturas também que se apresentam aí aos corpos de diferentes tamanhos, eles também são contorcidos. Então eu posso pegar em diferentes planos do corpo, certo? Eles são revestidos por um epitélio de que tipo? Por epidídimo. Vou prestar atenção nas aulas. Estão cansados, né? O curso não é pesado. Janeiro é pesado, né? Okay? É um epitélio do tipo pseudo-estratificado estéreo-ciliar. Então eu tenho essas estruturas aqui que representam o meu epidídimo, são os túbulos epididimários, certo? Vocês podem observar que por entre esses túbulos existe um tecido conjuntivo, uma grande quantidade de tecido conjuntivo, e em menor e maior aumento, perdão, mostrando os detalhes, esses túbulos, eles apresentam um epitélio pseudo-estratificado, onde eu encontro células basais e células cilíndricas. E são justamente essas células cilíndricas que têm na sua superfície apical estruturas chamadas de estereocílios, né? Lembra que os estereocílios são estruturas que são especializações da membrana apical que são extremamente ramificados. E a diferença aqui entre o túbulo seminífero, que eu vou encontrar uma luz normalmente do epidídimo cheio de quê? Cheio de espermatozoides. Essa lâmina aqui de vocês está muito bonita, não tem segredo, certo? Então eu tenho estruturas tubulares revestidas por um epitélio pseudo-estratificado, onde eu encontro células basais que não atingem a luz, como todo epitélio pseudo-estratificado, células cilíndricas estereociliadas, certo? E na luz do epidídimo eu vou encontrar uma grande quantidade de espermatozoides. Você pode considerar que já tem músculo camada de músculo liso, né? No epidídimo. Então você tem algumas células musculares lisas aqui no interstício, sim, tá? Por exemplo, essas daqui, ó, algumas células musculares lisas, sim, que ajudam também naquela contração dessa massa aqui, certo? A membrana basal não está bem delimitada, mas está aqui, ó. Lembra que eu delimito bem a membrana basal e observo bem a membrana basal quando eu faço histologia ou coloração chamada de PAS, né? O ácido periódico e a base de chifre, ok? É uma coloração para delimitar, na verdade, que cola, na verdade, estruturas que são ricas em resíduos glicídicos e resíduos açúcares, que contêm açúcares. Então delimita a membrana basal bem porque tem ali, né, resíduos glicídicos na membrana basal, tá? E membrana apical também, normalmente, ok? Dá pra gente ver a diferença nítida entre os túbulos seminíferos, que estão mostrados aqui novamente, e o epidídimo. Nessa mesma lâmina número 2, aqui é o epidídimo, certo? Pode muito bem a gente
gente gosta de fazer isso, cair essas duas estruturas juntas, já que elas estão próximas. Mas o corte Você consegue então fazer Oi? uma Consigo. Tem lugar que eu consigo. Já estão muito próximos. Certo? Lembra que o epidídimo não é só um pedacinho, na verdade é uma estrutura. Não é são túbulos que tem a parte da cabeça, do corpo e da cauda. Certo? Então eu posso ter no mesmo canto, num aumento maior, essas duas estruturas próximas. Aqui epidídimo e desse lado os túbulos seminíferos. Mas aí tipo, Sem não consegui segredo. falar da célula. Oi? A gente não conseguiu falar da célula direitinho, né? No menor aumento. No menor aumento não dá para você ver. Mas você vê, olha só, pessoal, vocês têm que, existem macetes em histologia. Vocês estão vendo que aqui o túbulo seminífero dá a impressão que tem várias camadas de células, porque eu vejo vários tipos celulares em diferentes alturas ali. Não vejo vários núcleos. Como é que eu reconheço aqui em histologia, microscopia óptica, a célula? Pelo núcleo. Ok? Dá a impressão que eu tenho várias camadas. Se vocês olharem para cá, para essas estruturas aqui, eu não tenho muitas camadas. E além disso, eu tenho o quê? Na superfície apical? Estéreo cílios. Qual a outra diferença que eu poderia enumerar aqui? Ó? Tecido conjuntivo abundante. Aqui no meu corte especialmente, na verdade, o tecido conjuntivo abundante e intersticial abundante também, certo? Mas você vê que a luz é muito mais ampla nesses túbulos aqui do que no túbulo seminífero, certo? Mas vocês vão saber reconhecer todas as células da linhagem, tenho certeza disso. Como disseram no vídeo passado, que a prova foi difícil, as notas foram muito boas, não foi difícil não. As notas foram muito boas. Eu sou uma pessoa bondosa, Só no final dele. só no final do Então, as notas foram muito boas. Pessoal, não tem sentido para mim vocês escreverem um texto, um livro. É identificar a estrutura e as características. Tem outros professores que fazem dessa forma, não estou criticando, mas para mim não tem sentido isso. Enumerar as características que estão presentes aqui no campo. Tá? E para enumerar as características, a gente tem que saber a diferença entre uma estrutura e outra. Certo? São tudo túbulos. Né? Vocês estão vendo que a gente partiu lá de dentro do testículo do subseminífero e está caminhando em direção até o canal deferente e as glândulas acessórias. Ok? Vamos passar, senão a gente não vai sair daqui hoje. A próxima lâmina é a lâmina número 5. Essas lâminas todas. Você sabe uma coisa? Mas hoje é menor que antes de ontem. Na lâmina número 5, o que eu tenho na lâmina número 5? Eu tenho canal deferente. Certo? Canal deferente. Do epidídimo a gente passa para o canal deferente. Desculpa. Certo? Como é que eu vou reconhecer o canal deferente? Eu reconheço que ele tem uma mucosa mostrada aqui, ó, bregueada, a mucosa bregueada, ok? E uma camada espessa de células musculares lisas. Uma camada espessa de células musculares lisas. Olha só, a gente saiu de órgãos, de estruturas que são túbulos que são revestidos por células, né? Células que têm altos prolongamentos, vários prolongamentos, são as células cetóricas. Passamos para um epidídimo, que tem o epitélio pseudoestratificado, estericiliado, e agora a gente vai passar por uma estrutura, que é uma estrutura basicamente muscular, que tem uma mucosa, ok? E tem uma camada muscular bem proeminente. Uma camada, só um minuto, uma camada muscular
interna, circular interna, que é essa daqui, bem proeminente, e uma camada muscular mais externa, mais longitudinal. São 3, certo? né? Com 3 camadas, basicamente. Mas a gente diz que é... Longitudinal interna, circular média, longitudinal externa. Isso é muito riqueza de detalhe. A Célia falou nisso. É muita riqueza de detalhe. Então, eu tenho uma muscular interna e uma muscular externa, que, como a nossa amiga aqui disse, pode ser dividida em 3. Talvez em maior aumento aí, não aqui, porque a projeção não está boa, vocês consigam definir quem é aqui. Mas é o suficiente vocês perceberem que a mucosa é uma mucosa pregueada. O epitélio lá do epidídimo não é pregueado desse jeito. É um epitélio substratificado, né? Estereociliado, ok? De certa forma, retilíneo, não pregueado desse jeito, ok? É o que está em contato com essa luz aqui do tubo. E uma camada muscular extremamente proeminente. Fala, Rodrigo. Eu gostaria de saber se dá para identificar a redes testiculares, diferentes. Se você tiver uma lâmina que tem, dá para identificar assim. Como é que você vai identificar? A rede peste, você tem um epitélio público simples, que não é estereociliado, tá? Que não é igual, por exemplo, do túbulo central. Dá para identificar assim, tá bom? Mas nessa não tem. Nessa caixa de vocês não tem. Pode só pensar. Que tipo de epitélio que reveste o ducto deferente? Então aqui é a mucosa, essa mucosa pregueada com essas reentrâncias aqui. Preste atenção que agora começa a se complicar mais um pouco. À medida que a gente avança agora, mais pregueado vai ficando a mucosa do órgão. A Célia mostrou isso para vocês com certeza. A gente acaba confundindo, tem gente que acaba confundindo a mucosa do ducto deferente com a vesícula seminal, com as células, com as glândulas prostáticas, certo? Ó, é uma mucosa pregueada, mas não é tão pregueada assim, né? Não é tão pregueada assim. Então o epitélio, ele é um epitélio pseudo estratificado. E aqui, ó, a camada muscular interna, rica em células musculares lisas. E se eu vier mais para fora, a camada muscular externa. Basicamente é isso que eu vou ver no ducto deferente. Tá certo, Felipe? Olha, presta atenção, para de cortar. Depois você pede cola aos seus amigos ali. Mas não é cola na hora da prova, não. Não pode. Tá certo? Por que dizem que ele é estéreo, tem estereocílios? Existem algumas células aqui desse epitélio que tem estereocílios. Na verdade, existem células também desse epitélio que tem cílios. Tá? Mas não é nada muito visível a microscopia. Então, como colocaria para você? Oi? Eu colocaria só epitélio certificado, Pseudo-estratificado, cilindro. e eu colocaria uma coisa dessa daqui na prova, né? Onde tem a camada muscular bem proeminente. Ou cilíndrico. Algumas células desse epitélio aqui, eles são células que têm realmente estereocílios e têm cílios também. Tá ok? Uma coisa dessa aqui dá para vocês definirem bem com os efeitos. Não vou ser maldoso com isso. Tá bom?
A outra lâmina